Queridos irmãos e irmãs, texto que nós acabamos de ouvir nos mostra mais uma vez Jesus e a multidão, numerosa multidão que o segue. Domingo passado nós também vimos, que Jesus convida os seus apóstolos que vêm da missão, estão cansados. Então Jesus chama eles para ir um lugar deserto, para eles refazer as forças, e também para fazer a partilha da experiência. Mas eis que também o povo ia até Jesus. E naquela ocasião, Jesus, olhando ao povo, fez essa afirmação. Jesus diz que Jesus ficou com compaixão, porque percebeu que o povo estava como ovelhas sem pastor. O povo estava desanimado, desorientado, confuso e perdido. Por quê? Porque os pastores, aqueles que deveriam conduzir, daí a advertência, dizia: ai dos pastores que não conduzem o rebanho. Uma chamada de atenção aos maus pastores, aqueles que deveriam, claro que a exortação ela era diretamente dirigida aos pastores, ao sumo sacerdote, aos mestres da lei, aos escribas, aos fariseus, aqueles que tinham o encargo em primeira pessoa, que deveria, os líderes religiosos da época de Jesus, que nós sabemos muito bem que não estavam pastoreando nem conduzindo o povo como deveriam fazer. Por isso, quando o pastor não zela, não cuida e não conduz as suas ovelhas, no mínimo elas ficam perdidas e confusas. E aí que começam a surgir as divisões, as fofocas, as brigas. Isso é sinal de um mau pastoreio, quando as ovelhas não são bem conduzidas e quando o pastor não as conduz. Hoje nós vemos também novamente, diz que uma grande multidão, bem maior ainda, fala até em número, 5.000 pessoas que vão até Jesus. O que essas pessoas buscam? O que elas querem? O que elas desejam? Por que elas vão até Jesus, até os apóstolos? Diz aqui: porque viam os sinais que ele operava. Quando os apóstolos voltaram da missão, eles começam a relatar as coisas que eles realizaram. Eles ficavam até surpreendidos, que Jesus, quando enviou, disse: eu vos envio e vos darei poder. Vocês colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Vocês rezarão pelas pessoas e elas receberão bênçãos e graças. Esse poder Jesus deu à sua igreja e também aos seus pastores. Então eles ficam maravilhados, que eles veem coisas extraordinárias, eles ficam encantados com aquilo que eles estão realizando em nome de Jesus, com o poder e a autoridade que Jesus lhes deu e lhes conferiu. E hoje também, a multidão, ao ouvir falar que Jesus estava se dirigindo para um determinado lugar, eles já se antecipavam, eles iam na frente, porque também queriam receber bênçãos, graças. Mas um fato interessante aqui, veja que Jesus, como domingo passado, ele olhou com pena, com compaixão e disse que eram como ovelhas sem pastor. Jesus hoje olha para a grande multidão e uma preocupação, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse para Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão, alimento para tanta gente, para que eles possam comer? Diz o texto: disse isso para pô-los à prova. Jesus sempre testava os seus apóstolos. Jesus, não é a primeira vez que Jesus testa ele, várias vezes Jesus testou eles.
Disse isso para pô-los à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Aí Felipe respondeu: olha, Senhor, nem 200 moedas de prata seriam suficientes, e olha que 200 moedas de prata naquele tempo era uma bela soma. Mas nem isso seria suficiente para dar um pedaço de pão a cada um. Tamanha era a multidão, 5.000 homens, diz, né? André diz: Senhor, está aqui o irmão de Simão Pedro. Disse: tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso? Imagine, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000, né? Somente um milagre mesmo, né? E Jesus manda ele sentar, e aqui nós temos o milagre da multiplicação, né? Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda diz, Jesus mandou recolher 12 cestos para que nada ficasse perdido. Então, o que o texto aqui quer nos ensinar? É claro que Jesus, ele ressuscitou mortos, ele fez paralítico andar, ele fez o cego enxergar. Jesus fez para multiplicar 5, 10, 300, 1 milhão de pão. Ele é Deus. Ele poderia fazer num triscar de dedo. Ele é Deus. Ele pode tudo. Mas Jesus aqui quer ensinar muito mais do que o milagre da multiplicação. Jesus está ensinando o milagre da partilha. Quando diz, ó, que está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, como na primeira leitura, tinha apenas 20 pão de cevada e 100 pessoas. E até, mas é muito pouco, dai de comer, distribua, porque assim diz o Senhor: todos comerão, irão se saciar, e o Salmo também reforça: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Então Jesus hoje está nos ensinando a partilha. Nós vivemos num país, né, o Brasil, um país rico, um país que poderia ser, se não é, mas eu acredito que seja, celeiro da humanidade. Que o que você planta, você colhe. Se não dá num lugar, dá no outro. Nosso clima é favorável, nossas terras são férteis, tem alimento em abundância. No entanto, quantas pessoas que morrem de fome, porque a concentração da renda, ela não é distributiva, né? Ela está na mão, são poucas pessoas que têm muito, e muitos que não têm nada. E aqueles que têm muito, que são poucos, não querem distribuir. A concentração é a ganância, né? O lucro. Por isso, essa atitude, ela gera violência, morte. A desigualdade social é um fator muito preocupante. Diz o ditado que quando a pessoa está com fome, ela vai à caça. Não é verdade? Quando a pessoa está com fome, imagine você se é um pai, mãe de família, e ver teu filho, você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive besteira. Então, esse negócio de concentrar, de acumular, não é muito nem inteligente e é no mínimo perigoso. Nós precisamos partilhar. Partilhar é melhor poder ajudar do que ter que mendigar. O que vocês acham? Não é melhor a gente ter condições de poder ajudar uma pessoa do que estar na situação dela de ter que mendigar o próprio pão? Então, no texto de hoje, Jesus está dizendo: olha, vocês podem, se quiserem, como numa outra ocasião, também uma grande multidão, os apóstolos vão sugerir a Jesus: Senhor, está chegando a tarde, o povo está faminto, cansado. E Jesus é sensível a essas realidades.
olha, vê, sente compaixão, se preocupa, o que nós vamos fazer, como que nós vamos considerar comida. Veja, é Deus, mas é verdadeiro homem, um Deus que olha as misérias, não é só um Deus que está preocupado, como o padre sempre diz, que a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela tem que ser encarnada na realidade. Me preocupa muito uma espiritualidade só de joelho. O padre já falou aqui várias vezes, né? De nada adianta, pouco adianta, posso ficar o dia inteiro na igreja aqui de joelho, queimando vela, né? Mas se o meu coração não é capaz de amar, de estender a mão, se o meu coração não é capaz de se compadecer das dores, de nada serve, viu? Vai gastar só a energia da igreja e a cera da vela. Verdade, viu? Estou brincando, é sério. Vai só gastar a luz da igreja e queimar a vela de varde. Tem um santo, não lembro o nome, diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. A caridade apaga uma multidão de pecados. Saber dividir, olhar a dor e o sofrimento das pessoas, estender a mão, é isso que Jesus está falando. Numa ocasião ele disse, eles não precisam ir embora, os apóstolos até sugeriram, Senhor, está chegando a tarde, vamos mandá-los embora, para que eles peçam comida aí nas redondezas, de repente ali na casa do padre, bate a porta lá, o padre, ou na vizinha aqui, e Jesus disse, não, eles não precisam ir embora de mãos vazias. Lembra a frase que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmo de comer. Já ouviram isso? Jesus falou isso, viu? Os apóstolos queriam, vamos despedi-los e mandá-los embora para que eles se virem, se arrumem, batam na porta das vizinhas, vão nos povoados. Jesus, não. Eles não precisam ir embora de mãos vazias. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esse é o imperativo que deve estar presente no coração de cada um de nós. A nossa espiritualidade, a nossa fé, ela tem que ser encarnada também. Por isso que me preocupa e não vejo com bons olhos, quando nós somos capazes de fazer tantas coisas, e novena, e centena, e dezena, e trezena, sei lá o quê. Não que isso é importante, claro, mas se essa espiritualidade é vazia de caridade, não serve para muita coisa, viu? Não serve para muita coisa, não. Agora, se nós somos capazes de ligar a devoção, que é boa e necessária, com a ação, aí faz toda a diferença. Aquilo que Jesus disse, o amor a Deus tem que se verificar na prática, que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e despreza o irmão que vê. É mentiroso. Não é frase de efeito minha, viu, não? Está na Sagrada Escritura, procure lá que vocês achem, não sei que parte que está, mas está por lá, só achar, dá uma fuçada lá que acha. Está escrito, é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas despreza o irmão que vê. É mentiroso. Frase bonita, linda, maravilhosa. Então que o Senhor nos ensine que quando nós sabemos dividir, não precisa multiplicar. A equação matemática é outra. Talvez Jesus diga, eu vou multiplicar porque vocês não sabem dividir, mas se vocês soubessem dividir, partilhar, a equação matemática seria outra. Não seria multiplicação, seria quando eu sei partilhar, dividir, não há necessidade nem de milagre, nem de multiplicar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.